Pronto. Aqui, né, a gente é do psicossocial, né, aqui da Câmara Municipal do Recife. Então, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a Cássia pelo convite que me foi feito. Então, como ela falou, me chamo Raíza, tá? Raíza Figueiredo, eu sou psicóloga da Secretaria de Saúde, atuando na UNIAPS, que é a Unidade de Apoio Psicossocial, que atende os servidores do Estado, especificamente da Secretaria de Saúde, né, que estão passando por algum tipo de sofrimento psíquico. E, além disso, também eu sou doutora em psicologia pelo UFPE. Recentemente defendi o doutorado, exatamente na semana passada. Então, tem uma semana só. E aí, estou aqui hoje com vocês, com muita alegria, tá, para falar sobre esse tema, que é um tema que, para mim, é muito importante, certo? E aí, o título da palestra é Ser Feliz, uma conversa sobre trabalho e vida. Certo? Então, a gente vai conversar uma conversa mesmo, tá certo? Vocês fiquem à vontade para falar, para se colocarem. Eu gosto que as pessoas participem. Vou pegar aqui o... E aí, eu sempre gosto de começar com imagens, né? Porque eu acho que toca, né? A imagem é muito afetiva, né? Então, a gente lembra das coisas. Então, assim, é bem interessante. E aí, uma imagem que eu escolhi para começar essa palestra... né? Um ano novo, 2018. Então, quando vocês veem essa foto, né, o que é que ela lembra? O que é que ela remete vocês? Essa foto, essa fotografia aqui que está no slide. Vocês lembram de quê? Festividade. Ano novo, exatamente. O que mais? Comemoração. Isso, confraternização. O que mais? Exatamente, exatamente. E aí, é uma imagem feliz... Já que a gente está falando de felicidade. Sim. Quando chega assim, na passagem do ano, elas começam a fazer uma reavaliação do que passou, do ano que passou e do que vem. E às vezes isso perde um pouquinho. Eu conheço algumas pessoas que não ficam tão felizes. Isso. A vivência ela é muito peculiar, né? De fato, essa é uma vivência que acontece, né? De pessoas que param, às vezes refletem, ficam felizes e outras não, né? Porque às vezes o ano foi difícil, né? Às vezes a saudade de um ente querido, né? De alguém que já se foi. Então, de fato, essa vivência ela é muito subjetiva, né? Varia de pessoa para pessoa, não é verdade? Mas, assim, em linhas gerais, é um momento que a gente para, não é verdade? Que a gente reflete, né? Mesmo que seja para lembrar de coisa boa ou não, né? Em linhas gerais, é um momento que a gente para e que a gente reflete para pensar, né, sobre aquele ano que acabou, não é verdade? E aí a gente vivenciou, algumas pessoas vivenciaram isso, né, no final do ano passado, já que a gente está aí 2 meses e pouquinho, né, desse período de final do ano. E aí eu gosto de pensar isso. Recentemente, em janeiro, né, nós estivemos fazendo uma série de ações lá na Secretaria de Saúde acerca do Janeiro Branco, né, que, como vocês sabem, e eu vi também que esse evento se insere também nessa discussão do Janeiro Branco, que é exatamente um momento de cuidado, né, de pensar na nossa saúde emocional, pensar no que nós temos feito por nós mesmos, né? Então, nossa conversa, porque eu gosto de chamar, é uma palestra oficialmente, mas assim, eu gosto de pensar como uma conversa, mesmo no sentido de a gente se sentir mais à vontade para se colocar, né, para a gente poder refletir sobre como anda a nossa vida, tá certo? E aí, como eu coloquei essa imagem, para a gente dar prosseguimento, tem essa tira também de Mafalda, que é uma tira que eu acho que é bem interessante, que nos ajuda a refletir e também nos ajuda a pensar, né, sobre a nossa vida. Aí ela fala assim:
As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí fala na outra partezinha da tirinha, Mafalda fala: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que elas façam a parte delas, exatamente. O que mais? No momento em que se coloca... O ano não melhora se você não agir. Exato. A situação não vai melhorar se você não seja ativo para melhorar. Exatamente. Que outras coisas fazem, né? Vocês ficam pensando no momento em que vocês veem essa tirinha. O que é que vocês conseguem pensar mais? Isso, a mudança interior, exatamente. Então, assim, eu acho que é uma tira muito simples, né, muito direta, assim, comunica muito bem, né, eu gosto muito de Mafalda, particularmente. E aí é exatamente isso. Então, quer dizer, pode vir 2018, né, pode vir 2019, 2020 e por aí vai. Né? Mas, assim, se a mudança, se esse processo, né, não parte de mim, se eu não dou o primeiro passo... Então, não é o ano mudar que vai acontecer a mudança, né? Que vai acontecer as alterações que eu estou vislumbrando, que eu estou desejando. Então, é uma mudança que realmente eu tenho que dar o primeiro passo para poder buscar, né? Para poder fazer com que isso efetivamente aconteça. Certo? Então, a gente vai conversar mais sobre essas questões. E aí, para dar continuidade, outra imagem também. Essa imagem aí é mais recente, né? De onde é essa imagem? Vocês reconhecem? Marco Zero. Faz quanto tempo? Será que alguém daqui estava naquela foto? É possível, né? Carnaval, e aí? Foi um momento que a gente vivenciou recentemente, né? Coisa de uns 15 dias, por aí assim, que acabou. E aí? Eu não saio de casa do carnaval, então não sei. Sim. Porque tem pessoas que realmente não gostam, né? Ou preferem ficar em casa, preferem ver pela televisão. Também é uma vivência muito subjetiva, né? Varia de pessoa para pessoa, não é verdade? O que mais? Essa imagem aí de carnaval. Primeiro teve aquela foto do final do ano, dos fogos. Agora eu coloquei essa imagem do carnaval. O que é que a Raíssa está querendo com isso, hein? O que será que eu estou querendo com isso, hein? São essas datas comemorativas, né, que mobilizam todo mundo, que tem os feriados e tudo, e a gente vai organizando nossa rotina, nossa vida, até o nosso trabalho também, que tem as pausas no trabalho, né, em função dessas coisas. Mas essa imagem aí remete o que para vocês? O que é que vocês pensam quando veem essa imagem? Festa, o que mais? Coletivo, grupo, o que mais? Calor. Afinal de contas, é verão também, né? É verão no Nordeste, em pleno verão, né? Carnaval em pleno verão. O que mais, gente? Barulho, o que mais? Violência, então coisas desagradáveis também, né? Então, a ideia, gente, de trazer essa foto é porque, assim, algumas pessoas, né, isso é um ditado, né, presente no senso comum, para algumas pessoas o ano só começa depois do carnaval, né? E aí que as pessoas começam a se organizar, a fazer seus planejamentos, né, efetivamente colocar em ação aquilo que elas já queriam, né, colocar, mas aí não, né, teve o Natal, teve o Ano Novo, vai ter o Carnaval, pronto, agora o ano começou, ou seja, não tem mais desculpa. Então, a imagem é um pouco nesse sentido, né, eu falo brincando, mas é nesse sentido, olha, o Carnaval acabou, então não tem mais desculpa. Né? Então, aquela mudança que a gente estava querendo fazer, quer dizer, Carnaval acabou, a gente já está praticamente em março, né? Então, assim, vamos colocar em ação, né? Vamos nos motivar para trabalhar, né, em função disso. E aí, como que a gente pode fazer isso? Para não ficar só no âmbito, né, da teoria, parecendo que está distante. Então, como a gente pode fazer isso? Eu coloquei, então, aqui algumas perguntas que eu acho que nos auxiliam, né, nesse processo exatamente de autoconhecimento e de parar, né, para pensar um pouco no que nós temos feito por nós mesmos, certo? E aí, a primeira pergunta que eu coloquei foi: o que eu quero para a minha vida? Não é verdade? Tem a ver com esse momento de pausa, de parada. Vocês já pararam para pensar essas questões?
o que eu quero para a minha vida, o que é que me faz bem. O que me faz bem? Já pararam para pensar o que é que verdadeiramente me faz bem? E aí, querem falar alguma coisa? Querem comentar? Eu tenho um tempo só para mim. A gente tem tranquilidade. Isso. Exatamente. Ficar naquele momento de pausa, né, de fazer o que eu gosto, ou de simplesmente ficar parado. Não é verdade? Sem necessariamente estar fazendo alguma coisa, ter que estar produzindo, né, alguma coisa, ficar apenas parado. O que mais que vocês pensam em relação a isso? Vocês têm parado para refletir sobre essas questões? Sim. Tem preguiça? Tá faltando o quê? Tá faltando... Ó aí, ó, tá vendo? Mas o São João é no meio do ano. Mas o São João é no meio do ano. Vai demorar ainda. Olha o tempão que ainda tem. Tem quase 4 meses ainda pro São João. Uhum. Que tal dar esse primeiro passo, então, né? Já que tem o tempo, né? Então, que tal, então, começar uma atividade nova, né? Buscar motivação dentro de você para começar isso. Não é verdade? Sei que é difícil porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Não é verdade? Então, no momento em que a gente sai dessa zona de conforto, a gente consegue, né, vencer essa zona de conforto e fazer aquelas coisas que a gente já vinha se organizando, que a gente já vinha realmente se programando. Tá? Fica a dica. Sim. Essas coisas, eu me lembro, tipo, uns 5, 6 anos atrás, não me lembro quando foi há muito tempo atrás, eu não gostava de fazer exercício, de me postrar, esse tipo de coisa. Aí Painho me chamou para caminhar com ele de manhã, para ver se queimava um pouquinho a caloria, para ganhar resistência. Aí eu não estava muito, mas eu queria também acompanhava ele, às vezes eu não conseguia chegar lá no final, às vezes eu ia, mas eu acabei insistindo, ele me incentivava ele. Foi. Hoje em dia, se eu paro muito tempo de caminhar, como é que se diz? Eu sinto falta, eu não consigo ficar muito tempo sem caminhar. Virou a nova rotina, virou a nova zona de conforto. Aí quando você sai da sua zona de conforto, você pode descobrir alguma outra coisa que se torna a sua nova zona de conforto, que se torna algo que você gosta de fazer, que você não achava que seria. Exatamente. E aí veja que aquilo inicialmente, né, não era a tua zona de conforto, mas que com o passar do tempo, aquilo passou a ser. E a vida da gente é isso, né? Sempre está se confrontando com novas realidades, com coisas que às vezes a gente guarda, assim, aquele sonho, aquela vontade que a gente tem. Vai adiando, mas chega um momento que a gente, não, agora eu vou, vai com o pai, né? Ou vai sozinho, ou vai com um amigo, né? Mas o importante é a gente realmente enfrentar essa zona, né, de conforto e a gente porque se confrontar com nós mesmos. Na verdade, de novo, é fácil? Não. Mas é possível, né? É possível e a gente, com motivação e com força de vontade, vai conseguindo desempenhar isso. Outra pergunta também que eu sempre gosto de trazer, que ajuda a gente a refletir. Como ocupo o meu tempo livre? Ou antes disso, eu tenho um tempo livre, ou eu fico o tempo inteiro trabalhando, chego em casa, eu trabalho, faço as coisas em casa, né? Ajudo as crianças, os filhos a fazer as tarefas, e aí eu vou lavar prato, vou não sei o quê, vou botar a roupa na máquina, quer dizer... Se eu sou acelerada assim, né? Ou se eu tenho um tempo livre, como é que vocês veem isso? Na sociedade, né? No mundo que a gente vive, como é que vocês veem isso? Essa questão do tempo livre. Será que a gente tem um tempo livre? Né? Será que a gente está buscando isso? Como é que vocês percebem? Vocês têm tempo livre? Não? Nem um tempinho. Nem um tempinho. Ó, ela tem um tempo livre, ótimo. Pronto, ela também tem. Veja, gente, isso é uma questão de organização, não é verdade? Quando a gente... Que mais? Eu estou gostando de ver. E ela também tem? Exatamente. Isso. Esse tempo livre é um investimento que nós fazemos em nós mesmos, não é verdade? E a gente precisa, porque o ser humano ele não é um robô,
né? Então, a gente não foi preparado, né, biologicamente, geneticamente, e nem muito menos culturalmente, né, para trabalhar feito um robô, né? Nós não somos um robô. Então, a gente precisa da pausa, a gente precisa desse momento, né? E aí, precisa realmente estar conosco, né? Estar com nós mesmos, porque isso, né, é produtivo, isso é favorável para o nosso bem-estar, certo? Então, fica a dica também, né, no sentido de refletir sobre o que eu tenho feito, né, com o meu tempo, como eu tenho organizado, porque é uma questão realmente de inserir na nossa rotina esses hábitos e de ir construindo isso. Outra pergunta que eu também gosto de fazer. Eu gosto de... O que é que vocês gostam de fazer? No tempo livre, preocupar para a praia? Eu gosto de ler. Gosto de ler. O que mais? Gosto de dormir. O que mais, gente? Que outras atividades vocês gostam de fazer para, enfim, para ser feliz, né? O que é que vocês gostam? Namorar. O que mais? Ouvir música. Ouvir música. Então, veja a quantidade de coisa. Quem mais? Desse lado aqui, que o povo está marcalado. Vocês, o que é que gostam de fazer? Viajar. Que ótimo também. Adoro viajar. Adoro viajar. Gosta de jogar. Celular? Não, eu tenho um console lá em casa e um computador. O que mais, gente, vocês gostam de fazer? De comer? Comer também é muito bom, né? Principalmente aquelas comidas que a gente adora, né? E tem as comidas preferidas de todo mundo, né? O problema de comer tem que ser feito seletivamente. Sim. Acaba passando mal. Então, tem a medida do comer também, né? Para não comer demais, não é verdade? Então, gente, veja aí a quantidade de coisas que vocês estão falando, né? Desde comer, viajar, ouvir música, né? As várias coisas que vocês estão falando aqui são esses pequenos hábitos, essas pequenas coisas que eu sempre tenho falado, né? Nos vários hospitais também, que a gente fez um trabalho no ano. Desde o ano passado a gente está, né, através da secretaria, indo em vários hospitais, e é exatamente isso. No momento em que as pessoas falam, né, no momento em que elas se colocam, elas falam exatamente desses atos cotidianos, né, que para a gente podem às vezes até parecer banais, mas que não são, né, porque é nesses pequenos momentos, é nessas pequenas coisas que a vida da gente vai acontecendo, e é aquela sobremesa preferida, né, aquela comida mais gostosa, quer dizer, seja doce, né, seja salgada, independente, tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais do outro, mas independente disso, são essas pequenas coisas que trazem leveza, né, e que trazem esse bem-estar, e que, como eu venho falando desde o início, muitas vezes a gente está deixando escapar, né, escapulir isso por causa da correria, dos tempos que a gente vive, é violência, né, é insegurança, é tudo agitado, é uma hiperconexão também, a gente está o tempo inteiro conectado, né? Nada contra a tecnologia, é super importante, é super útil, mas a gente também precisa aprender a lidar com isso, né? Para a gente não ser escravo da tecnologia, que a gente tem que ter nosso tempo, né? Nosso tempo só para a gente. Isso, exato, porque senão vira uma mania, né? Aí eu fico com o dedo o tempo inteiro, né? Quer dizer, se não vira uma compulsão, se eu fico o tempo inteiro, às 24 horas, só mexendo no celular, eu vou fazer o quê da minha vida? Não é verdade? Então, preciso observar isso com cautela, com cuidado, para também não virar refém, né, dessa tecnologia, para que aquilo não vire uma mania, né, um comportamento compulsivo. Então, vejam só, para a gente continuar, né, a conversar sobre essas questões, eu vou colocar um vídeo aqui agora, tá certo? É um vídeo bem interessante, e aí eu quero que vocês assistam com atenção, com carinho, e depois a gente volta a conversar, tá certo? Então, eu vou colocar... Só um minutinho. Uma rua, passear, um doce, uma dança. Vou colocar do começo, tá? Porque ali já estava... Agora vai. O que faz você feliz? A lua, a praia, o mar, uma rua, passear, um doce, uma dança, um beijo ou goiabada com queijo? Afinal, o que faz você feliz? Chocolate, paixão, dormir cedo, acordar tarde, arroz com feijão, matar a saudade, o aumento, a casa, o carro que você sempre quis,
Ou são os sonhos que te fazem feliz? Dormir na rede, matar a sede, ler ou viver um romance? O que faz você feliz? Um lápis, uma letra, uma conversa boa, um cafuné, café com leite, rir à toa, um pássaro, um parque, um chafariz? Ou será o choro que te faz feliz? A pausa para pensar, sentir o vento, esquecer o tempo, o céu, o sol, um som, a pessoa ou o lugar? Agora me diz, o que faz você feliz? Aquela comida caseira, arroz com feijão, brincar a tarde inteira, o molho do macarrão, ou é o cheiro da cebola fritando que faz você feliz? O papo com a vizinha, o bife, a batatinha, a goiabada com queijo, um doce ou um desejo? Afinal, o que faz você feliz? Ficar de bobeira, assaltar a geladeira, comer frango com a mão, tomar água na garrafa, passar azeite no pão? Ou é namorar a noite inteira que faz você feliz? Rir e brindar à toa, um filme, uma conversa boa, fazer um dia normal virar uma noite especial? Afinal, o que faz você feliz? Comer morango com a mão, pôr açúcar no abacate, brincar com melão, goiaba, romã, jabuticaba? Ou é o gostinho de infância que te faz feliz? Cuspir sementes de melancia, falar besteira, ficar sem fazer nada, plantar bananeira ou comer banana amassada? Afinal, o que faz você feliz? E aí, vocês conheciam já? Abrir a janela, comer na panela, viajar pela rua. Conheciam esse vídeo? Não. O que foi que acharam? O que foi que acharam do vídeo? Um questionamento, sim. O que mais? Uhum. Isso. Exatamente. Você pegou um ponto, né? A gente nem nota, ou seja, a gente deixa passar a felicidade, não é verdade? Nas coisas simples. Exatamente. Isso, de coisa cara, ou que tem que ter muito dinheiro. Exatamente. O que mais, gente? Você já conhecia um comercial? Você já tinham visto na televisão ou alguém já conhecia? Não? O que mais que vocês identificaram? Eu vi na parte inicial, quando mas como é que se diz? Eu notei que, como é que se diz, é misturado todo tipo de coisa, atividade, comida, tempo, lugar. Ele falava de objetos como o sol, o lápis, a caneca, falava de atividades como namorar, passear, ficar sem fazer nada, ficar nos pensamentos, ler, ou falava de tempo como a tardezinha, o pôr do sol, esse tipo de coisa. Então, basicamente a variedade de tipos de coisa que pode agradar a pessoa é muito grande. Então não tem jeito de você não achar algo que não vai te agradar. E tem muitas outras coisas que não foram contempladas aqui, não é verdade? Porque o ser humano ele é um ser de possibilidade, né? Então tem muitas outras coisas aqui que não foram representadas, né? E com certeza cada um de vocês aí na cabecinha deve estar fervilhando, que eu espero que esteja fervilhando, né? Que outras coisas que não foram contempladas aqui, ou que outras coisas que eu gosto, que eu me vi ali também, não é verdade? Então, assim, que é isso que você coloca, essa diversidade, né? Na natureza, em estar com quem eu gosto, em parar para comer, né? Em comer aquele prato preferido. Então, assim, o que é mais que vocês, enfim, identificam, né, nesse vídeo? Que vocês gostaram, enfim. Que outras coisas vocês podem falar? Sim. Isso. Isso. Compartilhar também, Isso. Exatamente. Algo mais vocês queiram trazer?
grande ação, Sim. é uma coleção de ações pequenas. Isso, é uma coleção de pequenas grandes coisas, né? De pequenas, de coisas aparentemente pequenas que se tornam grandes, né? Que se tornam porque a gente dá um sentido àquilo, né? Tem um significado para a gente. Exatamente. E está muito perto da gente, basta a gente observar realmente e ter mais esse tempo de apreciar, né? Da contemplação, de cultivar essa pausa e de cultivar realmente esses pequenos momentos. Então, tudo isso que vocês estão falando, né? É muito importante. E aí, deu para dar uma ativada? Estão pensando aí na vida de vocês, o que vocês têm feito por vocês mesmos, porque nossa conversa é nesse sentido, certo? Vejam só, para a gente começar, então, com um pouco também de teoria, que é importante para a gente entender melhor do que se trata, né? Esses autores, quando eles foram estudar, né, a questão da felicidade, que é um tema que é tão buscada, né? A felicidade ela é tão buscada, ela é tão desejada. Então, quando a gente vai estudar esse tema, geralmente a gente não encontra, né, na literatura, ou seja, nos livros, geralmente a gente não encontra a palavra felicidade. Geralmente a gente encontra, né, as expressões, ou seja, as palavras satisfação ou motivação, que são muito próximas do que é, né, do sentido, na verdade, de felicidade. Então, vejam só, motivação, vocês já ouviram falar nessa palavra? Certamente, né? Então, essas teorias de motivação, né, elas se originam por volta da década de 30, ou seja, no início do século passado, e elas vão focar os aspectos conscientes que causam o comportamento. Ou seja, por que eu me comporto de tal forma, né? Por que eu penso e por que é que eu ajo de tal forma, né? Por que é que eu faço tal coisa? Por que é que uma pessoa, né, numa determinada situação, ela vai agir de uma forma e outra pessoa, na mesma situação, às vezes age de uma forma totalmente diferente? Na verdade, por quê? Porque o ser humano, né, cada pessoa é singular, cada pessoa tem uma história e vai reagir também, consequentemente, de forma diferente. Então, esses primeiros estudiosos, eles buscaram entender como as pessoas agem para satisfazer uma necessidade, ou seja, para conseguir alguma coisa, né, positiva, ou para evitar uma punição, ou seja, para evitar algo desagradável, certo? Se a gente fosse resumir, né, o que seria essa motivação? Para vocês, o que é a motivação? Quando eu falo motivação, vocês lembram de quê? Imediatamente vocês pensam em quê? O que é motivação, se fosse para resumir? O que seria? Desejo. Desejo, tem a ver com desejo, o que mais? Satisfação, se fosse, explique o que é motivação na sua visão, vocês diriam o que exatamente? Um objetivo, o que mais? O objetivo da pessoa, que outras coisas? Realização de um desejo, então tem a ver com desejo, com satisfação, com objetivo, que outras coisas? Ambição. Com ambição, o que mais? Isso, exatamente. E os autores, eles vão dizer que a motivação é um impulso que leva à ação, ou seja, é algo que vem, um impulso, né, algo que vem de dentro para fora, né, no sentido de algo que me move a buscar algo, né, a buscar uma recompensa, né, a buscar algo externo, a buscar algo que me leve, né, no sentido desse fluxo mesmo que me bote para frente, né, que me faça continuar. E aí, então, a gente vai entrar nessa discussão agora, porque tem a motivação intrínseca e tem a motivação extrínseca, certo? Então, a gente vai exatamente agora entender melhor, né, do que se trata essa motivação. Então, os autores também eles vão dizer que ela está ligada a fatores intrínsecos e também a fatores extrínsecos, ou seja, nessa soma, né, de fatores intrínsecos e também de fatores extrínsecos que ela se desenrola, que ela acontece. O fator intrínseco, como o próprio nome diz, ele vem do nosso íntimo, né? Quer dizer, ele vem de dentro, ele vem da gente. O que é que me motiva? Né? É estudar, é ler, é conversar, né? O que é que eu gosto, tem a ver com o que eu gosto, com o que é que eu acredito, qual o meu sentido, né? Quer dizer, qual o sentido da minha vida, né? Como é que eu me percebo? Então, tudo isso são coisas que podem, né, nos levar a essa motivação. Até aí tudo bem? Posso avançar?
Já a motivação extrínseca também, como o próprio nome está dizendo, ela vem de fora, né? Então, como assim? Ela está ligada a uma performance, ou seja, ela está ligada a um comportamento. Em que sentido? Uma recompensa, né, fornecida por um agente externo. Então, por exemplo, uma gratificação no trabalho. Né? Quem não gosta? Uma gratificação. Então, assim, é uma recompensa. É uma motivação extrínseca, certo? Também pode funcionar como uma motivação extrínseca, porque é algo de fora, certo? Quer dizer, algo de fora que vai, inclusive, causar também uma motivação interna. Não é verdade? Pode também ter, tu falaste de punição, pode também ter motivação extrínseca para evitar punição, tipo, querer ter um melhor desempenho para evitar ser uma das pessoas ser mandadas para fora dessa empresa. Buscar essa excelência, né? Nesse sentido de buscar uma melhoria, de buscar de galgar um crescimento também, né? Não só estar preocupado em ser botado para fora, né? Mas, assim, pensar naquilo como uma coisa que pode me fazer crescer, né? Como uma coisa que eu posso, enfim, lutar para dar o meu melhor, né? Eu entendo quando você coloca, mas eu penso que é algo que pode me levar para frente, né? Pode me ajudar a ser um trabalhador melhor e uma pessoa melhor também. Não é verdade? Gente, a motivação extrínseca, ela está ligada ao clima organizacional. O que é o clima organizacional, né? Então, o clima organizacional diz respeito à qualidade das relações humanas no ambiente de trabalho. Se eu estou num ambiente que eu me dou bem com as pessoas, que existem conflitos, mas que as pessoas conseguem administrar esses conflitos, como é que vocês se sentem? Se está num ambiente que existe conflito, mas que, de modo geral, existe um bom clima, né? As relações são harmoniosas, será que aquilo vai funcionar como uma motivação extrínseca para mim? Como é que eu me sinto? Eu vou ter vontade de levantar da cama, de pegar o ônibus ou o carro, ou vir a pé e de vir para o trabalho? Eu vou ter vontade de fazer isso? Isso. Então, assim, funciona como uma motivação extrínseca, não é verdade? Porque vai ser prazeroso eu estar naquele ambiente. Concordam? Né? Diferente é se é um lugar que o povo está de cara feia sempre, só tem confusão. Então, consequentemente, a minha motivação ela pode ser afetada, né? No sentido de poxa, vou ter que trabalhar agora, né? Então, quer dizer, o ideal é buscar sempre, né? E lutar realmente por essas relações mais harmoniosas. Outra coisa que pode funcionar como motivação extrínseca, atividades diversificadas, treinamento, essa palestra, por exemplo, né, um exemplo de motivação extrínseca também, porque é um momento que vocês estão parando, né, quer dizer, vocês estão aqui, né, vocês estão no ambiente de trabalho buscando essa melhoria, buscando se tornarem, né, pessoas melhores, profissionais melhores também. Então, isso pode estar favorecendo, né, a motivação extrínseca de vocês, que também vai repercutir internamente. Não é verdade? Vejam aí a quantidade de exemplos. Ficou claro, né? A diferença de uma para outra? Vejam. Os autores eles vão dizer que o ideal é focar na motivação intrínseca. Por que será que eles vão falar isso? Que o ideal é focar nessa motivação intrínseca. Isso. Veja, é sempre que eu vou ter uma gratificação, é sempre que vai ter uma palestra ou que vai ter um treinamento. E aí, quando não tiver, se eu só foco na motivação extrínseca, como é que eu fico? Dependendo sempre do externo. Consequentemente, no dia que não tem, eu vou ficar mal. Não é verdade? Então, por isso que o ideal é focar na motivação intrínseca, porque ela é verdadeiramente o que me motiva, o que traz, né, felicidade, tem a ver com o meu bem-estar. Então, isso é uma construção, tá? Uhum. Por exemplo, se você dá mais valor à amizade ou se você vai dar mais valor a dinheiro, pode começar a se afetar de jeitos diferentes. Se você for pedir um favor para um colega ou se você receber um bônus de ajudar um colega. Então, veja aí a quantidade de exemplos que tem, né, para a gente poder pensar, para a gente poder refletir. E, de fato, na medida em que a gente constrói, isso não é de graça, tá, gente? Né? Porque parece fácil, a Raíza está aí na frente, falando, a teoria, tananã, mas vamos botar na nossa vida, né? Porque não é uma teoria distante da realidade, não. Essa teoria diz respeito à nossa vida, certo? Os autores estudam, mas isso a gente sente na nossa vida, e a partir das nossas experiências... Oi? A gente
Isso, exatamente. E a partir dessas experiências que a teoria ela vai sendo construída. Então, como eu posso exercitar isso? Né, no meu dia a dia, para a gente tornar uma realidade, né, para não ficar distante e para ficar uma coisa que realmente, né, como no meu dia a dia, isso é construção, né, aí tijolinho por tijolinho, de novo, degrau por degrau, né, a gente buscar e exercitando isso nessas pequenas ações, no que é que me motiva, né, será que aquele vídeo que a gente viu lá no início da palestra, né, de exercitar essa felicidade, né, nas pequenas coisas, será que isso ajuda? Né, de estar vivendo cada coisa. Então, essas pequenas ações que a gente pode, a partir daí, não só no trabalho, mas na nossa vida pessoal, a gente pode ir desenvolvendo isso, porque isso nutre a gente de motivação intrínseca. Né? Isso faz com que nos motivemos, isso faz com que a gente realmente, verdadeiramente, possa experimentar isso. Então, é o desafio de construir, é como aprender a ler, a escrever, né? Qualquer aprendizagem que a gente vai ter na vida, isso diz respeito à nossa aprendizagem emocional. Alguns autores vão chamar de inteligência emocional, não é verdade? Então, diz respeito à nossa inteligência emocional, a aprendizagem das emoções, certo? E assim como o ser humano ele vai aprender a ler, a escrever, e há uma porção de outras coisas, a gente pode também aprender a lidar melhor com as nossas emoções. Né, com persistência, hora a gente acerta, hora a gente erra, mas o importante é não desistir, certo? Então, vamos dar continuidade. Essa pirâmide aqui, alguém de vocês conhece? Pirâmide das necessidades de Maslow. Isso. Ela é dividida de acordo com a prioridade das pessoas, com a necessidade básica no base. Exato. E o alto é autorrealização. Exatamente. Já tem todo o resto. Exatamente. Além dele, alguém conhece essa pirâmide? Já viu? Pronto. Vejam só. Maslow se chama a pirâmide das necessidades de Maslow. Maslow ele foi um psicólogo humanista, certo? Que ele acreditava no potencial do ser humano de plenitude, de crescimento, de realização. E aí ele organizou as nossas necessidades no item crescente, partindo das necessidades fisiológicas e indo para a autorrealização. Então, na visão dele, o ser humano, na base da pirâmide, o que é que a gente vai encontrar? As necessidades fisiológicas, que estão ligadas a quê? A água, sono, né, a repouso, a alimentação. Então, como o próprio nome diz, são necessidades do nosso corpo. Quando a gente pensa isso no ambiente de trabalho, Maslow vai falar no horário de trabalho, né, aquela história, ninguém é um robô, então tem um horário, existe uma carga horária, não se trabalha o tempo inteiro, tem que ter um intervalo de descanso, tá? A questão do conforto físico, não estou falando aqui em luxo, né, nem muito menos em ostentação, mas é dentro, só um minutinho, mas é dentro do que existe, né, dentro da minha realidade, o que pode ser feito, né, de modo a otimizar, né, essa questão do conforto físico no ambiente de trabalho, dentro de cada realidade, certo? Conforto físico no ambiente de trabalho, isso mais faz me lembrar quando começou a Revolução Industrial, as fábricas no século XVIII, século XIX, por aí, que já estava se iniciando o processo de passar para a fábrica, elas eram um lugar apertado, sujo, cheio de fuligem. Muitos acidentes de trabalho, né? Com aquelas roldanas todas, as máquinas. Perdiam o braço. Isso. Foi um dos elementos que levou a grande quantidade de greves no Isso. século XIX, de operários, coisa porque os patrões não entendiam que estavam virando o seu grupo de trabalho contra eles. Exatamente. Tipo de coisa. Alguém aqui já viu... Sim, aproveitando a tua fala, eu lembrei do filme Tempos Modernos. Alguém aqui conhece Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos? Pronto, que é o filme que ele é praticamente engolido, né, literalmente pela máquina, né, que é esse período da Revolução Industrial que você está trazendo, né, no início do século XX. Então, quer dizer que era exatamente isso, um período que as pessoas estavam sendo substituídas por máquinas e tudo isso como acarretou transformações em relação às questões do trabalho, né, a percepção do trabalhador, não é verdade? Então, vejam só, né, essa questão do conforto, da qualidade de vida, que é algo que, de fato, a gente precisa lutar e precisa
ser reforçado, né, no ambiente de trabalho. Daí a importância de eventos como esse, de outras ações, né, que eu sei que vocês desempenham aqui. Então, é super importante pensar na saúde, na verdade, do trabalhador. É uma ação muito, muito importante. Em questão de luxo, como você fala, é o básico de conforto para você se sentir bem no trabalho. Exatamente. Exatamente. É higiene, muitas vezes é higiene. Quem gosta de estar no lugar sujo, fedido, né, que não é limpo, quer dizer, ou mofado, né, ou com condições totalmente insalubres, na verdade? Então, como lutar, né, para ter condições de trabalho melhores? De novo, não é luxo, né, é o básico. Quer dizer, como lutar por isso? Então, é importante. Veja, a segunda necessidade que ele vai falar é a necessidade de segurança. Tá? Então, para ele, o ser humano tem a necessidade de segurança. Diz respeito à ausência de guerra, à ausência de poluição, a questão da violência também, certo? Então, quer dizer, como está Recife? Eu gosto sempre de pensar na nossa realidade. A gente está 100% seguro em Recife? Veja, a questão do trânsito, da própria mobilidade urbana, né, se a gente for pensar também nisso. Então, veja, é mais um evento estressor com o qual a gente precisa lidar. Não é verdade? Violência, estabilidade também, segurança no trabalho, um lugar para morar estável. Esse tipo de coisa também está encapsulado dentro dessa necessidade de segurança da pirâmide de Maslow. Veja só, gente, que outras coisas vocês podem pensar em relação a esse tópico, em relação à necessidade de segurança? Estabilidade no trabalho. Pronto, aproveitando o gancho, né, que ele está trazendo aqui, exatamente isso. Então, a permanência no emprego, né, tem a ver com a estabilidade do vínculo, que é o que ele está colocando aqui na frente. Remuneração, benefícios, um trabalho que seja seguro também, que tenha poucos acidentes de trabalho ou que vise a redução, né, desses acidentes de trabalho, que é o ideal, certo? Posso avançar para o terceiro nível, que são as necessidades sociais. Pronto. No terceiro nível, ele vai falar dessas necessidades sociais, que diz respeito à questão dos amigos, dos vínculos que a gente vai construindo, nos diferentes grupos que a gente participa, na comunidade, com a família. Isso porque o ser humano é um ser social, que precisa do outro para se desenvolver e para crescer. A gente precisa do outro, né? O ser humano, imagina um recém-nascido. Imagina se você deixa o recém-nascido sozinho. Isso é incogitável, né? Porque, diferentemente de outros animais que já nascem com mais autonomia, que já têm uma autonomia maior, o bebê humano, né, ele é um ser totalmente dependente de cuidados. Então, é totalmente impossível, né, é totalmente inaceitável se deixá-lo sozinho, né? Porque, como eu falei, diferentemente de outros animais, a gente tem realmente essa dependência nos primeiros meses de vida de uma forma muito mais acentuada do que outras espécies. Em relação ao trabalho, o que seriam essas necessidades sociais em relação ao trabalho? Como é que vocês veem? Relacionamento. Com o pessoal do trabalho, não fica brigando direto. Exatamente. Então, assim, a questão dos vínculos no trabalho, relacionamento com os colegas, interação com os clientes, no caso do serviço público, interação com as pessoas, né, da comunidade, as pessoas que procuram o serviço da gente, que outras coisas também, relacionamento com a chefia, né? Então, tudo que diz respeito à interação, né, está relacionado a essas necessidades sociais, que a gente precisa do outro realmente para crescer e para se desenvolver. O quarto nível que ele vai falar é a necessidade de estima, que diz respeito a quê? O que é estima? Quem quer ser estimado aqui? Quem quer ser benquisto, querido? Levantem a mão, por favor. Todo mundo quer ser, né? Todo mundo quer ser benquisto, todo mundo quer ser querido, não é verdade? Vejam só. Então, a necessidade de estima está relacionada à aprovação da família, dos amigos, ao reconhecimento da comunidade também. Quando se pensa no ambiente de trabalho, essa necessidade de estima está ligada à responsabilidade, à questão das promoções também, do reconhecimento. Então, o colega fez um bom trabalho, elogiar. Quantas vezes a gente elogia o colega no trabalho? Quando o colega erra, né? Aqui não, né? Que aqui todo mundo é ótimo, né? Estou dizendo fora. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? O elogio, ele é tão importante quanto a crítica, né? A crítica construtiva, a crítica bem colocada, ela
de forma educada, de forma cordial. Ela é super importante porque ela leva a pessoa ao crescimento. E o elogio também, ele é realmente muito importante, porque quem não gosta, gente, né? Eu sei que é a função, eu sei que a gente está ali para isso, mas não custa nada um elogio. Na verdade, aquilo ali vai funcionar, né, como uma motivação extrínseca, para a gente pegar o conceito que a gente acabou de ver, no sentido de quê? De eu desenvolver aquilo. Imagina, eu fiz uma coisa, fui elogiada, então eu vou fazer aquilo de uma forma, se eu já faço bem, eu vou fazer aquilo de uma forma ainda melhor. Não é verdade? Então, veja aí. Quem gosta de elogiar o colega aqui? É importante elogiar. É muito importante. E é importante cultivar isso, porque estimula, porque promove relações mais harmoniosas também, mais prazerosas. E, de novo, são essas pequenas coisas que vão fazendo a diferença. Ok? Por fim, gente, ele vai falar na necessidade de autorrealização, que está ligada a quê? Ao crescimento, a questão dos hobbies, dos passatempos, a questão da espiritualidade, independente de religião, inclusive aquelas pessoas que não têm religião também, que é importante respeitar essas diferenças. A questão da educação, né, de querer galgar mais conhecimento, isso quando faz sentido para mim, né? Porque tem pessoas que podem não desejar isso e também é importante respeitar. Mas é no sentido sempre de uma autorrealização, no sentido sempre de um crescimento, né, e de uma satisfação de buscar isso. No trabalho também isso acontece de que forma? Um trabalho que seja desafiador, que tenha diversidade, que propicie o crescimento pessoal. Claro que a gente sabe, né, independente do lugar, seja no serviço público, seja nas instituições privadas, não é sempre que vai ter uma coisa super desafiadora ou uma coisa totalmente... Mas, assim, naquele meu tempo de trabalho, que eu estou naquela instituição, como, então, procurar sempre estar me desafiando? Claro, tem momento que isso é mais intenso, né? Tem momento que isso pode se dar de uma forma menos intensa, dependendo das circunstâncias, isso vai variar. Mas, assim, como eu sempre posso estar galgando coisas melhores, estar, de fato, buscando coisas melhores para mim. Então, isso é importante, né? Isso também ajuda a gente a crescer. E aí, o que acharam dessa pirâmide? Como é que ela funciona na vida de vocês? Vocês estão em que nível? Não precisa externar, assim, quem não quiser, né? Quem não quiser, não precisa externar, mas eu falo assim, no sentido de vocês estão buscando essa autorrealização. Como é que se diz? Hoje em dia, estudos recentes mostram que não são exatamente separadas. Isso. Tanto quanto a pirâmide. Isso. Ela está muito conectada. Isso. Segurança leva você a poder trazer gente para casa, ter mais relacionamentos. Assim, tem alguma pessoa que pode estar deprimida, que a estima vai ser mais importante no momento do que simplesmente fazer parte de um grupo social. Veja, de fato existe isso. Major, ele vai colocar que aqui existe essa organização do ponto de vista mais didático, né? Até para a questão mesmo de organização, mas essa pirâmide ela é muito dinâmica, certo? Então, por exemplo, na hora do almoço vai bater minha necessidade fisiológica e a de todo mundo, né? Então, veja, eu posso estar num dado momento da minha vida buscando a estima e a autorrealização, mas vai chegar no momento, na hora do almoço, na hora do jantar, que vai bater a minha necessidade fisiológica. Está entendendo? Ele vai falar no nível crescente, que a gente vai se desenvolvendo nesse nível crescente, mas, quer dizer, tudo é muito dinâmico. Vai chegar num dado momento da minha vida que eu posso retornar a um outro nível, né? Um nível mais inferior. Mas o que é importante? Eu sempre estar buscando essa hierarquia. Ela pode mudar, né? Ela vai variar, a depender da minha demanda, né? A depender da minha necessidade, mas o importante é o buscar autorrealização. É isso que vai orientar a minha vida, é isso que vai orientar a minha motivação. Vocês conseguem perceber isso na prática? Acham que funciona, não funciona? Como é que vocês veem isso? Faz sentido na vida de vocês, na prática? Como é que vocês veem? O que é autorrealização, de acordo com o Maslow? Então, a autorrealização ele vai dizer que está ligada a esses aspectos, ao crescimento pessoal, à questão de educação, à espiritualidade, mas a autorrealização é muito subjetivo. De novo, a gente entra naquela discussão, né? Porque a teoria ela está aqui, ela é colocada, mas cada realidade, cada pessoa vai ter uma vivência diferente. E assim, o que é autorrealização para a Raíza pode não ser
autorrealização para minha mãe que está ali, né? Ou para vocês que estão aqui na plateia. Estão conseguindo visualizar? Quer dizer, o que é autorrealização para mim é diferente do que é autorrealização para você. E o que é importante? O que é importante é eu procurar desenvolver a minha vida com aquilo que realmente faz sentido para mim. Então, se a autorrealização para mim é estudar, que um dos aspectos, né, que nunca é uma coisa só. Mas, assim, se um dos aspectos que me leva à autorrealização é estudar, então que eu vá estudar. Se a autorrealização para mim vai ser escritora, ou vai ser um maratonista, ser um atleta, ou ser uma dançarina ou uma atriz, então que eu vá buscar isso. Conseguem perceber? Isso é muito subjetivo, isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas o importante é que eu organize minha vida e que eu lute de modo a buscar realmente essa autorrealização. Como é que vocês veem isso? Concordam, discordam, acharam interessante, acham que funciona na prática? Como é que vocês percebem? Como é que vocês percebem? Uhum. Uhum. Isso. Então, se pega, você tem uma necessidade básica de deixar de atender, você Isso. vai ter condições de fazer os outros da maneira como você teria de potencial, porque você não está se alimentando bem. Isso. Não é? A questão, por exemplo, logo em seguida, segurança. Hoje tem praticamente um êxodo no Brasil, daqueles que têm condição de galgar o quê? Ir para um outro país, não é? Pela falta da segurança, principalmente. Então, que a gente, na prática, escuta, né, algumas sondagens, não sei se Conhece pessoas também. não sei se tem já uma pesquisa científica, mas a gente escuta muito. A falta de segurança, o que impede da pessoa buscar crescer profissionalmente, por exemplo. A gente pensa que não, mas está bem atrelado, porque muitas vezes você fica com tanto medo, com tanto receio, então você ou quer uma qualidade de vida que está atrelado também a um trabalho, a um lazer, que muitas vezes pela falta de segurança você fica super limitada. Então, em termos de ser uma pirâmide, dentro dessa questão mais básica, né, mais técnica, vamos dizer assim, fisiológica, até a autorrealização, ali muitas vezes eu acho que toma uma outra forma, entendeu? Que não seja uma pirâmide. Eu entendo. Veja, essa discussão ela é interessante porque muitas vezes a gente passa boa parte da nossa vida, né, quer dizer, muito focada às vezes aqui na base da pirâmide, às vezes muito focada aqui na necessidade, de vez em quando ainda vai para a necessidade social, mas às vezes a gente passa muito tempo, né, tanto na fisiológica quanto na segurança, até na social, mas às vezes a gente não busca, né, essa estima e menos ainda essa questão da autorrealização. Conseguem visualizar isso? Às vezes a gente foca mais aqui na base, por questão mesmo do corre-corre, né, da agitação, entre outros aspectos da nossa vida, né, nesses tempos modernos. Então, qual é o grande desafio? O grande desafio é a gente focar nessa autorrealização. O grande desafio é esse. Claro que a necessidade fisiológica vai existir sempre, porque nós somos um corpo, né? O ser humano ele é biopsicossocial, e aí a gente tem necessidades fisiológicas sim, mas o ideal é a gente realmente ir galgando e buscando essa realização. E isso, de novo, é um trabalho árduo, é um trabalho desafiador, mas é possível. É possível e a gente focando, né? Que é possível, a gente acreditando nisso, tudo se torna, consequentemente, mais tranquilo de acontecer, mais favorável para que aconteça. Vejam só, alguém pode ler para mim essa frase? As melhores coisas da vida não são coisas. O que é que vocês acham disso? Dessa imagem, dessa frase? Como é que vocês veem? As melhores coisas da vida não são coisas. Se não são coisas, são o quê? São momentos, são o quê? O que mais? São lembranças, o que mais? Atitude, ou seja, comportamentos, relacionamentos.
tem a ver também com aquela discussão. Dinheiro não é tudo, né? Tem a ver com essa questão também, que é muito... Ajuda, claro que ajuda, mas não é tudo. Na verdade, que se fosse, então todos os ricos, né, seriam todos bem resolvidos, felicíssimos, não adoeceriam, né, seriam super 100% felizes e, na verdade, ajuda sim, claro, mas a gente sabe que o desafio, quer dizer, eu gosto de brincar, né, às vezes com as metáforas, com as coisas que a gente fala no dia a dia, o buraco é mais embaixo, né? Em que sentido? No sentido de que não resolve as coisas, né? A gente não compra a felicidade em farmácia, nem a gente compra... quer dizer, tem coisas que o dinheiro é importante, claro, mas tem coisas que o dinheiro realmente ele não consegue comprar. Que são esses momentos, são essas interações, a amizade, entre outras coisas, que outras afetividades, os momentos, né? Por exemplo, aquelas passagens, aquelas no vídeo que a gente assistiu, né? Várias coisas ali que não dependem de dinheiro, que não são coisas materiais, não é um carro, não é uma viagem. Claro que ter um carro, né? Ter um meio de transporte, massa, é ótimo, né? Mas, quer dizer, não posso dizer que felicidade é só isso. Não é verdade? Não posso dizer que é apenas isso, ou que isso por si só vai garantir a felicidade. Isso. E é uma junção de várias coisas, né? Uma soma de várias coisas que vão nos levando... porque aí quem não tem um carro, quem não pode comprar? E aí, vai ser infeliz? Quantas pessoas que andam de ônibus todos os dias, que pegam mais de uma condução, né? E que são felicíssimas. Claro, a gente sabe da realidade do transporte público no nosso país, mas são pessoas que levam a vida, né, com leveza, são pessoas que encaram as dificuldades, então, quer dizer, e pega o transporte público e dá conta do trabalho e busca, né, sempre está nessa motivação, sempre buscando o melhor para si, não é verdade? Vejam só, vamos avançar então. Vejam só. Aí a gente, então, vai começar a conversar agora. A gente está falando de felicidade, de motivação, né? Pensando que a motivação, ela gera essa felicidade, ela gera esse bem-estar, como eu estou colocando aqui desde o começo. E a gente está pensando na nossa vida de forma mais geral, mas também vamos pensar no trabalho, né? Já que aqui nós estamos no ambiente de trabalho, então é disso que se trata também. Vocês já pararam para pensar isso? O que eu posso fazer para ser mais feliz no meu trabalho? Pararam para pensar isso? E aí, o que será que eu posso fazer para ser mais feliz no trabalho? Vão dizendo aí, viu? Não vai ser Raíssa que vai dizer isso, né? Vocês que vão dizer o que é que vocês procuram fazer para ser mais felizes. Se já pararam para pensar em relação a isso, como é que vocês veem? O que é que faz vocês levantarem todos os dias, virem trabalhar? O que é que me faz feliz? A convivência, então, as relações interpessoais, o que mais? Tá vendo, ó, relação interpessoal, tá vendo? Que é aquela discussão dos momentos, né? Quer dizer, as melhores coisas da vida não são coisas, né? São momentos, porque estar com as pessoas no ambiente de trabalho é um momento que você vai vivenciar de interação, de conversar sobre coisa boa, sobre coisa ruim também. O que mais? Sentimento, né? Sobre os sentimentos que a gente tem, o que mais? Então, a satisfação de saber que meu trabalho faz a diferença. Na verdade, que eu estou fazendo uma coisa útil, que vai beneficiar a sociedade. O que mais? Quer dizer, é o valor do meu próprio trabalho, é aquele trabalho como algo motivador. Né? Eu consigo extrair essa motivação do meu próprio trabalho. Isso é o ideal, não é verdade? Eu sou... Terapia do riso? Como é que é isso? Fale mais sobre isso. Felicidade contagia, né? Lá tem festa, tudo aí foi uma festa. Sim. Tudo aí foi uma festa. Semana passada, mês passado foi 3 festas. A gente comemora o carnaval, aniversário do mês, chá de fralda, tudo tem lá. Tá vendo? Tá vendo? Percebam.
Então, gente, de novos momentos, né? Porque tudo isso é momento, né? Quer dizer, de fazer a festa, de preparar, de organizar o kit festa, ou seja o que for. Quer dizer, tudo isso é um momento. A terapia do riso, como ela falou. Isso, exatamente. Nascimento de uma criança, né? Então, quer dizer, aniversário. Sim. Uhum. Pronto. Tá, então, a despedida também, né? A despedida também dos ambientes de trabalho. Tá vendo aí? Sim. Sim, então os estagiários, quer dizer, contribuindo na formação dos profissionais também. Sim. Aham. Isso. Isso mostra que o trabalho é um ambiente prazeroso, né? Isso mostra que o trabalho também pode ser um ambiente prazeroso. Aham. O trabalho é mais descontraído? Sim. Isso. Exatamente. Uhum. Que mais, gente? Que outras coisas vocês acham que essa questão dos relacionamentos interpessoais, né, que vocês estão colocando, de conversar, né, de festa, de confraternizar, carnaval, quando chegam os estagiários, quando alguém se aposenta, quando chegam os concursados, que outras coisas, né, que outros momentos, que outras ideias a gente pode, então, ir fomentando e desenvolvendo para ir buscando essa felicidade. Ele falou do trabalho que é gratificante, de eu ser feliz fazendo aquilo me motiva, eu vejo que tem um impacto na vida das pessoas. Que outras coisas também vocês podem pensar, que vocês queiram compartilhar? A hora da pausa, do cafezinho ou do almoço, isso também dá uma revigorada, né? E aí, vai sair para almoçar com a colega, ou almoça na Copa, ou almoça num restaurante aqui perto, como é que é? Será que isso também dá uma dinamizada? Né? Traz a marmita também, afinal de contas, comer todos os dias fora, né? Em Recife não é fácil, né? Haja dinheiro. Haja dinheiro. Uhum. Também. Então, a preocupação também... A preocupação com a alimentação saudável, exatamente. Exatamente. E aí, que outras coisas vocês... Vejam só, tudo isso eu estou pedindo para vocês falarem, porque, assim, claro que não vai ser Raíza que vai dizer o que é felicidade, né? O meu desafio aqui é muito mais que isso tem que partir de vocês, né? Eu estou aqui no sentido de ativar, né? Quer dizer, vamos então... Isso, exatamente. Exatamente. Isso. Exatamente. E, além disso, como vocês estão colocando, essa felicidade no trabalho, ela também está nas pequenas coisas, né? Então, seja confraternizar com as pessoas que estão chegando do concurso, com as pessoas que estão se aposentando, com os estagiários que estão chegando ou que estão indo, né? Parar naquele momento para conversar, né? Aquela pausazinha, aquele cafezinho, ou então aquele momento do almoço. Então, quer dizer, são essas pequenas coisas que vão gerando satisfação no trabalho, que vão gerando motivação e que ajudam a gente a continuar e a seguir em frente. Não é verdade? Algo mais que vocês queiram trazer, que vocês queiram colocar? Fiquem pensando aí, tá? No que é que pode gerar essa motivação. O que mais que vocês gostariam de trazer? O ambiente, sim. Ou seja, as relações, né? Se são pessoas que eu me dou bem, que eu consigo... Que ótimo. Uhum. Sim. Ou seja, isso funciona como algo que me motiva também, como uma motivação extrínseca, né? Tem a ver com aquela discussão do clima organizacional, um ambiente que eu me sinto bem, que tem relações harmoniosas. Ok? Então, assim... o meu desejo, né, e enfim, a minha
A grande questão que eu acho que a gente precisa realmente buscar é isso, é cultivar essas pequenas ações, cultivar esses pequenos gestos, não só na vida fora do trabalho, mas no nosso trabalho também, a gente ir exercitando isso, porque isso promove bem-estar, isso promove felicidade, consequentemente a gente vai ter uma saúde. Por que é que eu estou falando tudo isso? A gente está falando de felicidade, de motivação no trabalho, de ser feliz no trabalho. Tudo isso eu gosto de trazer e de discutir, porque tudo isso vai repercutir, vai influenciar na nossa saúde. Não só na nossa saúde física, mas também na nossa saúde mental. Se eu estou no ambiente de trabalho com boas relações, se eu levo uma vida fora do trabalho, de modo geral harmoniosa, claro, todo mundo enfrenta dificuldade, todo mundo passa por dificuldade, mas se eu consigo contornar isso, né, quer dizer, se em linha geral minha vida é harmoniosa, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, consequentemente, isso vai repercutir de uma forma favorável na minha saúde, certo? Então, isso. Ou seja, a decoração do ambiente. Exatamente. Sim. Isso também é importante, porque, veja, a gente entra no clima, não é verdade? Quem não gosta aqui de estar numa sala, de estar num lugar que você chega, aí tem árvore de Natal. Aí quando é carnaval, tem a decoração de carnaval. Aí quando é São João, tem a decoração... Gente, isso está vendo de Páscoa. Então, quer dizer, de novo a gente volta para aquela discussão das pequenas coisas. Estão conseguindo visualizar? Né? Então, de novo a gente vem para essa discussão de enfeitar, né? Enfeitar o lugar que a gente está, trazer um colorido para esse lugar, porque tem a ver com aquela questão do conforto ambiental que a gente viu na pirâmide, lembram? Que tem a ver com a questão do conforto ambiental que a gente viu que está lá na base da necessidade, não é verdade? Então, vejam só, e são essas pequenas ações. Então, junta todo mundo, vai comprar o material, ou então dá o dinheiro a um e, né, aquela pessoa fica responsável. Depois tem que organizar para poder montar. Quer dizer, de novo, essas pequenas ações, esses pequenos gestos que vão fazendo, vão alimentando a gente e vão nos motivando. E quem não gosta de chegar no lugar e está tudo enfeitado? Na verdade, a gente entra no clima. Se não está no clima, entra no clima. Então, isso é muito importante. Certo? Continuem fazendo e continuem exercitando. A terapia do riso é ótima também. Tudo que deixa a gente bem, tudo que deixa a gente motivado, a gente tem que exercitar e buscar isso. Certo? E rir é sempre um bom remédio para, enfim, para a nossa vida. Então, gente, aí eu estava falando que toda essa discussão que a gente está tendo, né, de como essa motivação ela vai interferir, ela vai afetar a nossa saúde. Né? Se eu sou uma pessoa motivada, se eu busco essa motivação, claro, vou enfrentar dificuldade na vida, todo mundo enfrenta, mas se eu sempre estou galgando, estou buscando isso, consequentemente vai repercutir de forma favorável na minha saúde. Quando a gente fala em saúde, né, o que é saúde? A saúde, inicialmente, ela era vista como a ausência de sintoma, ou seja, não estou doente, então é porque eu estou saudável. Consequentemente, com o passar do tempo, né, foi começando a perceber que essa era uma visão muito limitada do que é saúde. Sem contar que existia uma separação também de saúde física e mental, como se fosse mente e corpo de forma separada. E a gente sabe que uma coisa influencia na outra, né, porque o ser humano ele é um ser que ele é biopsicossocial, ele é mente, ele é corpo, ele é afetividade, né, espiritualidade, tem alguns ele comenta que tudo que é biológico é psicológico, mas tudo que é psicológico também é biológico. Uhum. Isso diz respeito a essa intrínseca relação, né? Então, a gente é biopsicossocial. Tem alguns autores que eles vão falar até em espiritual também, que essa dimensão ela está começando a ser estudada, né, pela ciência também, e alguns autores vão incluir também essa dimensão. E o que danado quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente tem um corpo, a gente tem uma biologia, tem uma hereditariedade que a gente carrega, mas a gente também é psicológico, a gente é mente, a gente é afeto, é comportamento. E a gente é social porque a gente precisa do outro para interagir, para se desenvolver, que diz respeito a essa questão do social. Entende? Porque, veja, a gente é o tempo inteiro a interação, né, do que a gente traz na nossa bagagem, da nossa hereditariedade, do que a gente herda, né, dos nossos pais, mas o tempo inteiro isso está em interação com o ambiente.
Entendem? Então, por isso que é essa interação entre o biológico, entre o psicológico e o social. E é nessa interação da gente com o ambiente, né, do ser humano com o mundo, que a gente interage, que a gente cresce, que a gente se desenvolve. Certo? Posso avançar? Tá claro para todo mundo? Tá dando para entender? Pronto. Vejam só, qualquer dúvida vocês podem perguntar também, tá? Então, como eu estava falando, então existia essa separação muito grande entre a saúde física e a saúde mental, como se fossem duas coisas antigamente, né, no conceito de saúde, como se fossem duas coisas totalmente diferentes. Só que, com o passar do tempo, se passou a perceber que existiam muitas lacunas e que a gente é muito mais do que isso. Então, se passou a perceber, né, que era necessário integrar corpo e mente. E aí, hoje em dia, a gente já tem várias discussões, né, em relação a essa questão de haver uma integração cada vez maior entre corpo e mente. Não é à toa que existem as doenças psicossomáticas, né? Quem aqui já ouviu falar em doença psicossomática? Que às vezes a gente vai no médico, vamos supor, uma dor no estômago, né? Vamos supor. Aí vai, faz uma endoscopia, vai lá no melhor médico que tem, o melhor aparelho. Aí o médico olha assim, não tem nada aqui. Quem já não passou por isso, né? Não tem nada. E aí? E aí, você está mentindo? Você tá tendo isso mesmo? Tô tendo. E aí, como é que se explica? Né? Então, a medicina psicossomática, ela vai exatamente buscar entender esses fenômenos, né? Que são doenças que, por mais que não tenha ali localizado naquele exame, né? Não tenha ali fisicamente, digamos assim, aparentemente, fisicamente, do ponto de vista da imagem, parece que está tudo bem. Mas, psicologicamente, aquilo repercute e a pessoa sente que aquilo é real sim. É a realidade dela. Então, são essas doenças chamadas doenças psicossomáticas, né? Que elas têm uma base psíquica muito grande e que mostram, isso é a prova de como o corpo interfere na mente. E a mente no corpo, quer dizer, e vice-versa. Né? Porque uma coisa influencia e interfere na outra. Não é verdade? Então, é importante respeitar e tratar e cuidar da forma mais adequada. Certo? Vou pegar aqui para passar. Dando continuidade à nossa conversa, a gente também tem ouvido muito falar em promoção de saúde, né, em qualidade de vida, nessa discussão, qualidade de vida no ambiente de trabalho e fora dele. Por exemplo, esse momento que a gente está vivenciando aqui é um momento de cuidado, é um momento de promoção de saúde, né, que vocês estão podendo parar para refletir, para pensar. E aí a promoção de saúde, ela está ligada a uma visão sistêmica, ou seja, uma visão, né, ampla, né, da saúde. E aí, que diz respeito às possibilidades de uma vida saudável ou não. Claro que o ideal é a gente buscar sempre uma vida saudável. Então, a concepção de saúde, lembra que eu falei que antes era muito reduzida, né? Só assim, então eu não estou doente, então é porque eu estou saudável. Só que aí, como eu falei, isso foi atacado porque, né, passou a se perceber que era uma visão muito limitada. E aí, hoje em dia, já se entende, nas teorias, os autores eles vão dizer que a saúde ela está relacionada à moradia, ela está relacionada ao lazer, à educação, está relacionada ao trabalho, né? Porque se eu tenho ambiente de trabalho bom, consequentemente, isso vai repercutir de uma forma favorável na minha saúde. Conseguem perceber, quer dizer, é muito mais do que isso. Né? É o lugar que eu moro, as condições de lazer, se eu tenho hobby, né? Se eu tenho um tempo livre, tudo isso vai interferir na minha saúde. Consequentemente, é o equilíbrio dessas várias coisas que vai proporcionar para a gente uma vida mais saudável ou menos saudável. Ok? Aí, gente, essa discussão aqui, eu não sei se vocês viram, essa reportagem ela viralizou nas redes sociais. Vocês chegaram a ver, saiu no ano passado. É uma funcionária que ela disse que vai se ausentar para cuidar da saúde mental e a resposta do chefe viralizou na internet. E ela estava sofrendo de ansiedade e de depressão também. E aí ela mandou um e-mail para o chefe dizendo que ia se ausentar, porque estava precisando cuidar da saúde dela, da saúde emocional. E aí a resposta do chefe viralizou na internet. Então, agora nós vamos ver a resposta do chefe. Nós vamos ver no próximo slide a resposta do chefe. Vocês chegaram a ver essa reportagem? Pronto. Alguém lê para mim, por favor. A resposta do chefe está ali em cima. Olha o e-mail que ela mandou. Aí, isso, leia. É 2017. Eu não consegui acreditar que ainda é controverso falar sobre saúde mental no local de trabalho, quando 1 em cada 6 americanos toma remédio para saúde mental. Entendeu? É 2017. Estamos numa economia baseada no conhecimento. Nossos trabalhos exigem que executemos todo o máximo de desempenho mental. Quando o atleta está ferido, senta-se no banco e se recupera.
Vamos migrar da ideia que o cérebro é diferente. E aí, gostaram da resposta do chefe? Vocês esperavam que ele respondesse assim ou que ele respondesse de outra forma? Querem que eu leia? Alguma outra pessoa pode ler ou quer que eu leia? Vou ler, então. É 2017. Eu não consigo acreditar que ainda é controverso falar sobre saúde mental no local de trabalho, quando 1 em cada 6 americanos toma remédio para a saúde mental. É 2017. Estamos em uma economia baseada no conhecimento. Nossos trabalhos exigem que executemos tudo com o máximo de desempenho mental. Quando um atleta está ferido, senta-se no banco e se recupera. Vamos nos livrar da ideia de que com o cérebro é diferente. E aí? Ele não aceitou? Ele aceitou. Ele aceitou, não é verdade? Veja, ele está dizendo que não consegue acreditar que ainda é polêmico falar sobre saúde mental. Ele não consegue... Exatamente. Então, quer dizer, vocês esperavam o quê? Que ele reagisse assim ou que ele fosse carrasco? Que ele... Que o quê? Que é raro ter a postura. Isso por quê? Porque a gente já está acostumado, já está direcionado a, como é que diz, a pessoas dar resposta negativa sobre recuperar do trabalho, as pessoas agir como, você, como é que se diz, tá fazendo pantinho. Corpo mole, né? Pantinho, é besteira, o que mais? Existe preconceito, exatamente. Exatamente. Exatamente, que só eu que posso, que o outro não é verdade? E tem gente que é o contrário também, só o outro que pode e eu nunca, né? Tem essas duas situações. Gente, eu gosto sempre de, como isso é o dia a dia, né? A gente trabalha, a unidade que eu atuo na secretaria, nós trabalhamos com servidores que estão vivenciando algum tipo de sofrimento psíquico. E aí, toda a discussão que a gente faz é de exatamente acolher esse sofrimento, respeitar a dor do outro. Então, isso é muito importante, né? Então, quer dizer, eu gosto de falar assim, quando a pessoa está com tuberculose, diabetes, quer dizer, uma doença que é tida como física, né? Porque essa separação, a gente acabou de ver que essa separação ela não existe, mas que se convencionou chamar de física, né? Então, quer dizer, quando a pessoa está com algum tipo de doença, de enfermidade nesse sentido, é respeitado, não é verdade? Então, quando a pessoa chega dizendo que está com ansiedade ou com uma depressão, por que isso não é respeitado? Porque, historicamente, claro, isso não é regra geral. Hoje em dia já tem começado a haver toda uma discussão e uma mudança, né, em relação à quebra desses preconceitos, à quebra desses estereótipos. Mas isso acontece porque tem a ver com essa questão dos preconceitos e estereótipos. Historicamente, as pessoas que eram chamadas de doentes mentais, né, então, elas eram o quê? Excluídas da sociedade, né, elas eram tidas como loucas ou como possuídas. Só que, com o passar do tempo, se passou a perceber que essa era uma visão reducionista, né, porque são pessoas que merecem ser respeitadas, esse sofrimento, aliás, merecem não, precisam ser respeitadas, precisam ser acolhidas. Então, tem pessoa nessa situação hoje que a gente sabe que se tivesse tido um tempo para descansar, podia se recuperar e voltar para a sociedade, só que naquela época era jogada no asilo e ficava... Exatamente. Então, toda a discussão... graças à reforma psiquiátrica e a muita luta que teve, a participação das pessoas lutando por melhores condições para dar um tratamento, para realmente dar uma atenção e um apoio digno às pessoas que passam por algum tipo de sofrimento psíquico. Então, hoje em dia, né, graças a essa luta dessas pessoas, de toda a sociedade que se juntou, né, para lutar por melhores condições, os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que estão exatamente desempenhando esse trabalho no sentido de oferecer um tratamento, um atendimento, um acolhimento mais humanizado, porque é um sofrimento que merece ser respeitado e que precisa ser acolhido. E não é vergonha. Outra coisa que eu gosto de trazer também para contribuir é que não é vergonha. Pelo contrário, né? É uma atitude de força. Então, procura ajuda, observa que não está bem,
está passando, não estou conseguindo superar, estou me sentindo muito deprimida há muito tempo. Procurar ajuda, procurar o serviço de saúde. Quem tem plano de saúde, procurar o plano de saúde, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, o profissional de saúde mental, né? Quem não tem plano, recorrer ao SUS, existem os CAPs, existem policlínicas. Então, claro, a gente sabe, tem falhas na rede, tem, mas o importante é procurar essa ajuda, é sair de novo da zona de conforto e procurar essa ajuda. Então, sim, claro. Não, e assim, aproveitar e lembrar, né? Porque aqui na Câmara a gente tem um psicossocial. Então tem a psicóloga, né? Que é Vanessa, ela não está aqui hoje, mas assim, ela trabalha no horário da tarde, lá no anexo 2. Então ela está disponível para que as pessoas que queiram conversar sobre algum assunto, alguma angústia, né? Não é um tratamento terapêutico como é realizado no CAPS, de semanalmente ser atendido. Mas pontualmente, alguma angústia, Então existe a porta aberta dentro do serviço, dentro do trabalho, né? E às vezes no ambiente de trabalho você tem alguma questão que você quer conversar melhor, alguma coisa está acontecendo na sua casa, que você quer conversar com alguém, então tem esse local que pode fazer a escuta. Não é isso? Isso é importante, esse aviso de Cássia é importante no sentido de vocês divulgarem, né? Seja vocês que estejam passando por um momento desse, ou algum colega que vocês reconheçam, né? Chegar com cuidado, com delicadeza e dar essa informação, porque conhecimento é poder. Não é verdade? Então, tem aqui dentro uma profissional para isso. Existe uma equipe, né, que faz esse trabalho. Então, é importante reconhecer o trabalho desses profissionais e utilizar. Afinal de contas, vocês são trabalhadores e trabalhadoras dessa casa. Então, é importante que vocês utilizem e divulguem essa informação. É super importante. Então, como eu estava colocando antes, só para a gente fechar essa discussão, hoje em dia já se tem um conhecimento muito maior, né? E como eu falei, não é feio, pelo contrário, é uma atitude de coragem, reconhecer que está passando por um momento de dificuldade e procurar ajuda. E ninguém está imune, né? Nem eu estou imune, nem quem está aqui na plateia está imune. Pode acontecer com qualquer um e com qualquer uma. E o importante é, uma vez que localiza isso, já tentou várias formas, não está conseguindo, vê que isso está persistindo, então é importante realmente procurar ajuda. E aí isso é fundamental e isso vai ajudar você a se transformar, a buscar realmente ser uma pessoa melhor, porque esses momentos ajudam a gente a crescer e a se desenvolver como ser humano. Ok? Então, a gente está quase chegando no final. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram trazer em relação a essa conversa, né? Eu gosto de pensar sempre como uma conversa, porque é assim que eu vejo esse momento. Vocês querem colocar alguma coisa, perguntar? Claro. Meu nome é Daniela, eu sou médica do posto de saúde. E acho que ainda bem que tem sido mais valorizada essa parte, né? Existe, além do preconceito, a ignorância mesmo, porque no ambiente de emergência, você está ali com 3, 4 morrendo, literalmente chega um paciente com uma crise que não é nada, é mental, então existe, do própria parte do profissional de saúde, um menosprezo, não é nada, né? E que tem sido mais valorizado hoje em dia, mas existe uma síndrome, eu digo, eu adoro não, né? Mas é uma doença que eu acho que representa muito o valor do psicossomático no físico, que é uma prova do quanto o mental afeta, que é Heartbroken Syndrome, não sei se tu já viste falar, que é síndrome do coração partido, que é um estresse emocional grande, na maioria das vezes negativo, pode levar a o paciente faz um choque cardiogênico, mimetiza um infarto, dá alteração eletrocardiográfica, é atendido como se fosse um infarto e o cateterismo dá normal, né? Altera a função do músculo cardíaco, então você tem uma resposta eletrocardiográfica, uma resposta anatômica no eco, como se fosse um infarto. Existem casos que evoluem para óbito e o fator desencadeante é o estresse, um estresse pontual ali. Então, ali é a prova do poder de que realmente a gente tem que dar atenção à saúde mental, que não é uma besteira, não é uma fraqueza, né? É verdade. Como é que se chama? Qual é aquilo, o efeito placebo já tem sido estudado por anos na medicina, que é a mente afetando o corpo. Eu me lembro que a maioria dos testes médicos separam um grupo, como é que se diz, de teste, de controle,
porque eles vão tomando remédio de açúcar, essas coisas, para medir o efeito placebo no corpo. Para ver se a melhora é resultado do placebo ou se tem uma melhora a mais do pessoal que está tomando o remédio de verdade. Tá vendo, porque gente? já se sabe que tem que se medir isso. Porque já teve remédios que foram aprovados antes, mas não tinha efeito nenhum, mas o pessoal já achava que tinha efeito por causa do efeito placebo. Porque quando você acha que está tomando um remédio e está ficando bom, seu corpo trabalha extra para te deixar bom. Aí você se sente melhor. Tá vendo? São 2 depoimentos que mostram, né, que reforçam aquilo que a gente vinha conversando, do quanto a nossa mente interfere no corpo e vice-versa, e de como a gente precisa cuidar bem dela, para que a gente possa realmente levar uma vida mais harmoniosa, com mais qualidade, enfim, ser um ser humano melhor, ser um ser humano feliz, não é verdade? Vejam só, eu vou inverter um pouco aqui a ordem, mas não vai ter grandes alterações. Não está aqui. Espera aí, só um minutinho. Está aqui. Vejam só, eu trouxe essa poesia da minha autoria. Eu tenho uma faceta de escritora também, além de psicóloga. E aí eu trouxe essa poesia e depois eu vou colocar a música no final, certo? Então eu vou recitar para vocês. Se chama Poema para um Dia. Do outro lado do mundo faz escuro. De manhã um sol invade. O mar ainda frio. Despede-se a lua. Raios do astro-rei rabiscam nuvens. Aquarelada paisagem descortina. Nuvens escuras dão passagem a matizes alaranjadas, róseas claras, pululam no horizonte, onde os olhos se perdem. Clara luz que é dia, a ser vivida em bicicletas, em banhos de mar, caminhadas de pés descalços, piquenique em companhia de árvores, trabalho em rotinas. É vida que há. Todo dia uma chance. A luz invade o ser, quando amanhã abre os olhos. Certo? Então, eu desejo que vocês exercitem essas coisas, e não só essas, né? Mas outras, né? Porque, de novo, felicidade é algo muito subjetivo, e outras coisas que façam sentido na vida de vocês. E aí eu vou colocar a música agora, a música Felicidade, não sei se vocês conhecem, de Marcelo Genesi. Alguém conhece? Que na verdade é o clipe, né, que é clipe e música, e aí eu vou colocar, escutem com carinho, escutem, enfim, a música é linda, o clipe também, e aí eu vou colocar e depois a gente conversa mais um pouquinho, certo? Só um minutinho. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor
na chuva quando a chuva vem. Que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar. Pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Acharam? Felicidade. E aí, o que foi que acharam? Tem a ver com o que a gente está conversando, dessas pequenas coisas. E aí? O que mais? O que mais? Das coisas simples, exatamente. Uhum. Uhum. Sim, exatamente. O que mais que vocês conseguiram visualizar no clipe? A alegria, o amor. Felicidade é ser. Sim. E só vivendo o dia a dia você já pode ficar feliz. Uhum, desses pequenos momentos, aham. Uhum. Uhum. De novo a questão dos momentos, né? Que a gente está conversando desde o começo, ótimo. O que mais, gente, que vocês conseguiram captar? Uhum. Exatamente. Isso, esses momentos da natureza, né? O arco-íris, né, feito tem no final do clipe. E aí foi bem interessante, porque eu levei essa palestra para um hospital e na plateia tinha um estudante de medicina que, eu não sei se vocês sabem, ela me falou, eu tinha lido já na internet e depois ela reforçou. Ela falou que esse clipe de Marcelo Genesi foi filmado em Sairé. Vocês conhecem Sairé? Que é uma cidade, a Terra da Laranja, né? Que é bem pertinho de Bonito, de Bezerros também, no Agreste. E aí, exatamente, e aí várias dessas pessoas, ela me disse que várias dessas pessoas que passam aqui no clipe são pessoas da própria família dele, né? Então, que bonito que ele escolheu fazer um clipe num lugar, né, que tem a ver, que a família dele é de lá, o pai dele, acho que é o pai dele que é de lá. E aí, assim, ele escolheu, né, essa letra, essa música que é tão bonita, e ele trouxe, ele
fez o clipe nessa cidade, que é uma cidade que com certeza representa muito para ele, e está com essas pessoas, e essas pessoas foram colocadas aqui no vídeo, né? Então, assim, isso é muito simbólico, né? Isso tem um significado realmente muito bonito, né? E essa história foi bem interessante, porque ela me falou na palestra, eu fiquei, que legal e tudo. E ela é de lá, ela é de Sairé, que é saierense. Sim, exatamente. Resgatar esses laços. Lembra dos momentos que a gente está falando, né? O tempo inteiro, desses momentos com as pessoas que a gente gosta, de cultivar isso, né? Então, isso. Exatamente. Esses vínculos, né? De resgatar. É uma cidade pequenininha, eu tive lá recentemente. É uma cidade, eu sou do interior também, então para mim acho lindo, né? É minha realidade, que eu sou do interior, sou de Salgueiro, que é sertão. Sim. Isso, é tudo tão agitado, né? Uhum. Isso, ou então tá na mesa, mas aí cada um em seu quadrado, né? Cada um no celular, na internet, exatamente. Então, vamos cuidar para a gente estabelecer relações mais harmoniosas, né? A interação, eu gosto de falar assim, que nunca foi tão revolucionário interagir, né? Porque a gente foi perdendo isso, de ficar muito conectado, de ficar o tempo inteiro em telefone. Então, nunca foi tão revolucionário interagir nesse sentido de a gente estar com o outro realmente, de a gente estar com as pessoas que a gente gosta, de a gente cultivar isso. Então, faz bem, minha gente. Faz bem, a gente se sente bem, a gente se sente reconhecido. O outro faz parte do nosso processo de reconhecimento. Né? No outro que a gente se reconhece também como pessoa, como ser humano. Então, vamos cultivar isso. De falar visualmente, com contato, né? Sim. Dessas relações, né? No telefone. Tudo é uma questão do uso, né? A tecnologia, como eu falei antes, a tecnologia ela é importante, ela ajuda a gente a se aproximar de pessoas que estão distantes, de familiares que estão distantes, mas a gente não pode reduzir a nossa comunicação só à tecnologia, né? Quer dizer, uma coisa não exclui a outra. A tecnologia, junto com o contato visual, junto com outras formas de comunicação, né? A grande questão é quando você limita só a isso. Você não pode limitar só a internet ou só ao celular. Você tem que pegar isso e utilizar a seu favor, utilizar de uma forma adequada e juntar com outras coisas, com olho a olho, né? Então, é juntar, é tudo para agregar e não para excluir, né? Gente. Então, cabe a gente saber, veja, depende de quem, o uso da tecnologia, depende de nós, né? Então, cabe a gente utilizar da melhor forma, não é verdade? Vejam só, gente, a gente realmente agora vai finalizar. A mensagem, né, que eu quero trazer para vocês é isso, que vocês possam resgatar essa felicidade nessas pequenas coisas, seja no ambiente de trabalho, seja fora dele, enfim, que vocês possam resgatar isso, que vocês possam cultivar isso no dia a dia de vocês. E, de novo, que é felicidade para mim, não é para você. Então, cabe a gente descobrir o que verdadeiramente nos motiva e descobrir o que verdadeiramente nos deixa, nos torna felizes. E isso é desafiador, isso é construção, isso é amadurecimento, mas é possível, né? A gente com motivação, com força de vontade, com persistência, a gente consegue crescer, se desenvolver e ser feliz. Então, que vocês possam exercitar isso no cotidiano, em meio às dificuldades, em meio às coisas boas também, que vocês possam exercitar isso, tá certo? E aí, dizer que foi muito bom, né, estar aqui com vocês hoje, agradecer a Cássia mais uma vez pelo convite, né, em nome... enfim, de toda a equipe aqui da Câmara Municipal de Vereadores da cidade do Recife, agradecer, dizer que a gente se coloca à disposição, né, para
outras trocas, outras parcerias. E agora eu queria ouvir de vocês também como foi esse momento para vocês. Vocês vão fazer uma tempestade de ideias, né? Assim, como é que foi esse momento, que vocês pudessem falar de forma abreviada. Como é que foi para vocês parar nessa manhã, a gente tá aqui hoje, como é que foi esse momento de agora? Que foi ótimo, que coisa boa. O desafio agora é vocês botarem em ação, viu? Que todo mundo vai embora agora, a Raíza vai embora, vocês vão pro dia a dia. O desafio agora é botar em ação, né? Vamos sair, então, e botar em ação, não é verdade? O que mais? Ela disse que gostou. Que bom. Momentos, né? Isso, é o que realmente importa, né? O que é que realmente importa para mim? Então, gente, algo mais vocês queiram colocar? Como é que foi para vocês? Então, obrigada, né, mais uma vez. E é isso, vamos ser felizes na vida, no trabalho, enfim. Vamos crescer, né? O desenvolvimento da gente, buscar essa expansão e buscar esse crescimento. Eu acho que tem meu e-mail aqui, tem meu e-mail, pronto. Tem meu contato, enfim, me colocar à disposição para a gente continuar compartilhando, trocando, e é isso. Muito obrigada, foi muito bom, viu? Tá todo mundo já com pressa para ir-se embora, né? Mas eu queria também agradecer, né, a participação de Raíza, que veio hoje conversar aqui um pouquinho com a gente, e também da disponibilidade, né, do pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, de disponibilizar profissional para vir aqui conversar com a gente. E também para lembrar que o trabalho que o psicossocial faz, né, a gente faz o atendimento nos serviços lá no Nexo 2, então qualquer servidor, estagiário, cargo comissionado, que necessite desse momento de conversa, a psicóloga Vanessa, ela fica no horário da tarde, de segunda a sexta, né? Então pode ligar para a gente antes só para combinar, agendar o momento. E tem esse serviço, como também tem os outros serviços, né? Tem também a equipe, não só sou eu, né? Tem também Sandra, que é assistente social, eu e ela, nós ficamos no horário da manhã, né? Também fazendo atendimento ao pessoal, né? Na equipe lá no Anexo 2. Isso, e agradecer também a participação de vocês que vieram hoje, que ficaram aqui, mesmo com frio, que agora começou a esfriar aqui a sala, porque tem pouquinha gente, né? E é isso, né? Tem um lanchinho aqui pra gente. E é isso, tá bom? Obrigada. Olha, observação. Eu acho que é muito interessante.